tudo cada vez melhor. Espero que seja tudo cada vez melhor na sua vida. E hoje, como eu falei, nós teremos um capítulo, a penúltima live dessa série de lives. Hoje nós vamos estudar o capítulo em que Yogananda relata a sua visita a Mahatma Gandhi. Então, aqui no livro Autobiografia de um Yogi, de Paramahansa Yogananda, neste capítulo de hoje, em que ele tem esse contato com Mahatma Gandhi e vai compartilhar conosco. Então, como eu falei, é um dos capítulos mais longos, se não o mais longo realmente desse livro, e também um dos mais emocionantes, que ao longo desse estudo, a gente se emociona bastante com o que a gente aprende. Eu tive contato com a autobiografia de Mahatma Gandhi há uns 20 anos atrás, através de um livro emprestado, que eu emprestei de um amigo meu, e minha mãe também leu, se encantou demais. Esse também é um capítulo, um vídeo que eu dedico para minha mãe, porque ela tem como mestre espiritual, na segunda linha de mestre espiritual, digamos assim, porque primeiro ela tem Masaharu Taniguchi, em segundo lugar, como mestre espiritual, Mahatma Gandhi. Ela tem, inclusive, desse livro que eu li há 20 anos atrás, ela desenhou, minha mãe é uma excelente pintora, desenhista, e ela desenhou a foto, fez um quadrinho de Mahatma Gandhi que tem no quarto dela, perto do oratório dela. Ela está sempre ali com o Mahatma Gandhi, a inspirando também. Se você é uma pessoa idealista, uma pessoa que gosta de espiritualidade, de altruísmo, com certeza vai gostar também de rever, muitos de nós já conhecemos os ensinamentos de Mahatma Gandhi, mas de conhecer esse capítulo aqui. Então vamos lá. Então, mais ou menos em 1935, então lembrando, Yogananda foi para os Estados Unidos por volta de 1920, ele fundou a Self-Realization e lá nos Estados Unidos, e ele voltou então para uma viagem para a Índia, passou pela Europa, conheceu vários, teve contato com vários santos da época, e aí foi também visitar então o ashram de Mahatma Gandhi. Chegando lá, ele foi recebido por um secretário de Gandhi, nesse ashram, dizendo bem-vindos em Hindi, na linguagem Hindi, a língua Hindi, numa segunda-feira, e era um dia da semana em que Mahatma Gandhi dedicava ao silêncio. Então eles foram lá falar com Mahatma Gandhi, mas ele estava fazendo o seu dia de silêncio, a prática do silêncio, só se comunicou naquele dia até as 8 horas da noite através de bilhetes. Então, aí Yogananda relata que ele tinha cerca de 45 quilos, e irradiava ao mesmo tempo saúde física, mental e espiritual. Olhos castanhos brilhavam de inteligência, sinceridade e discernimento. Este estadista enfrentava milhares de batalhas legais, sociais, políticas, emergindo vitorioso. Nenhum outro líder do mundo alcançou um nicho tão seguro nos corações de seu povo como ele, como Gandhi, ocupa no seio de milhões de iletrados da Índia. E a gente vai conhecer um pouquinho mais do porquê de tanta louvor, tanta adoração a Gandhi. Ele criou a filosofia Satyagraha, que significa ater-se à verdade. Satyagraha é o famoso movimento de não violência liderado por Gandhi. Então ele tinha 11 votos, que são não violência, verdade, não roubar, não possuir, trabalho físico, controle do paladar, destemor, respeito igual por todas as religiões, Swadeshi, que é o uso de produtos manufaturados no lar. Então como ele estava naquele movimento, tentando lidar com o imperialismo da Inglaterra na Índia na época, a gente vai lembrar um pouquinho dessa história hoje também. Ele tinha, dos seus votos é que os produtos fossem manufaturados no lar, para que a produção não dependesse das forças do mercado, que aumenta ou abaixa os preços de acordo com o que eles entendem que deve funcionar o mercado. Então ele fazia esse voto de Swadeshi, que é o uso de produtos manufaturados no lar. E libertar-se da ideia de intocabilidade. Então os intocáveis eram aquelas pessoas aqui
ele coloca como as pessoas bem simples, que muitas vezes né, ficavam ali como os intocáveis. E é justamente dessas pessoas que ele cuidava. A gente vai conhecer essa história aqui também. Aí, continuando, a gente vai entender sobre a rinça, né, a rocha em que está alicerçada o credo de Gandhi, que é a qualidade do que é inofensível, não violência. Então ele foi profundamente influenciado, né, pelos Jainas, que reverenciavam o ahimsa como virtude básica, uma virtude da não violência. O Jainismo é uma seita do hinduísmo e foi amplamente difundido no século VI a.C. por Mahavira, contemporâneo de Buda. Século VI a.C. E aí ele vai falar sobre o seu casamento, né? Yogananda vai trazer aqui pra gente a informação de que ele foi casado na adolescência. Ele e sua esposa fizeram então votos de celibato após o nascimento de 4 filhos. E no início de seu casamento ele pronunciou o voto de não possuir, renunciando o exercício da advocacia, que lhe assegurava uma renda anual superior a $20.000 e distribuiu toda a sua riqueza aos pobres, né? Então, Gandhi, ele já tinha, né, uma vida, né, que não era ruim, porque quando ele nasceu como filho de um governador, né, digamos assim, do seu principado, né? Lembrando que a Inglaterra começou a sua dominação ali em meados de 1800 e, né, só 100 anos depois praticamente que a Índia voltou novamente a ser independente, e Gandhi foi um dos líderes que realmente fez com que a Índia conseguisse voltar à sua liberdade, né? Então liderou esse movimento. Então, mas ele então se formou em advocacia, então tinha ali, né, uma renda bastante importante para aquela época, mas então no início do seu casamento ele se pronunciou o voto de não possuir, renunciando o exercício da advocacia que lhe assegurava essa renda. E na página 475 desse livro, a esposa, Kasturbai, lhe prestou o seguinte tributo que eu trago aqui para vocês, compartilhar aqui com vocês. Ela diz o seguinte: agradeço-lhe por ter tido o privilégio de ser sua colaboradora e companheira na vida. Agradeço-lhe pelo mais perfeito casamento do mundo, baseado em brahmacharya, autocontrole, e não no sexo. Agradeço-lhe por me considerar sua igual no trabalho de toda a sua vida pela Índia. Agradeço-lhe por não ser um desses maridos, né, que passam o tempo em jogos, corridas de cavalos, mulheres, vinho e canções, cansando-se de suas esposas e filhos como um menino logo se cansa de brinquedos infantis. Como sou agradecida por você não ser um desses maridos que se dedicam o seu tempo a enriquecer com a exploração do trabalho alheio. Que agradecida estou por você haver colocado Deus e a pátria acima do suborno, por haver tido a coragem de suas convicções e fé completa implícita em Deus. Que agradecido estou por ter um esposo que colocou Deus e a pátria antes de mim. Agradeço-lhe por tolerar a mim e as minhas limitações na juventude, quando eu resmungava e me rebelava contra as mudanças que você fez em nosso modo de vida, de tanto para tão pouco, que é isso que ela estava falando aqui agora, né? Quando criança vivi na casa de seus pais. Sua mãe era uma grande e bondosa mulher. Ela me educou, ensinando-me a ser uma esposa valente e corajosa, e conservar o amor e o respeito de seu filho, meu futuro esposo. No decurso dos anos, à medida que você se tornava o líder mais amado da Índia, não senti qualquer temor que perturba a esposa quando seu marido sobe a escada do sucesso. Como tantas vezes acontece em outros países, eu sabia que a morte nos encontraria ainda como esposo e esposa. Que eu achei bastante interessante esse tributo que ela presta, né? Muito diferente do que a gente vê nas nossas vidas, né? Na maioria de nós. Continuando aqui, vamos lá. Sobre a ahimsa. Então, evitar ferir qualquer criatura viva em pensamento e ação. Aí, Yogananda perguntou para Gandhi, né? E uma cobra? E se uma cobra aparecer? Aí ele falou, eu não vou poder, né, matar uma cobra antes, né, se eu não tiver
a partir desse ato, infringindo alguns dos meus votos, né? Não posso de modo algum baixar os meus padrões para ajustá-los às circunstâncias. Achei bastante interessante essa colocação de Gandhi, né? Porque a maioria de nós, né, primeiro não temos um padrão, né, uma meta a ser atingida na nossa conduta, né, muitos de nós. As imagens dos heróis, dos santos, né, já aprendemos na filosofia, que elas existem também para isso, para que a gente olhe para essas imagens e consiga então ter uma referência para nossas vidas, para nossa conduta no dia a dia. E mesmo se a gente tem essa referência, né, esse padrão, essa meta, a gente consegue manter diante da circunstância, né? Se de repente acontece qualquer coisa, menor que seja, o que acontece com a gente, né? Em inglês tem a expressão overreacting, né? A gente reage de forma, né, bastante calorosa, né, por uma coisa muito corriqueira que acontece nos nossos dias. Então é interessante ele colocar isso, que mesmo diante de uma cobra, de uma serpente, que era muito comum naquela época na Índia, né, ele tentaria primeiro acalmá-la com sentimento, enviando o sentimento de amor, para que ele, né, não baixasse o seu padrão por conta daquela circunstância. Continuando, deixa eu ver se pulou alguma das coisas que eu tinha colocado aqui. Então, Kasturbai, sua esposa, ela exerceu funções de tesoureira dos fundos públicos, né, que o idolatrado Mahatma era capaz de levantar em milhões. Então, mesmo ele não tendo mais nada, tendo feito o voto de não possuir nada, ele conseguia arrecadar, né, em milhões para ajudar os pobres. E aí a gente vai lembrar daquele provérbio que diz, né, aquele que mais tem, mais lhe será dado, e aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o que é esse ter, né? É essa consciência dessa prosperidade infinita, não para si, mas o que ele, né, mantinha esses fundos públicos era para ajudar as pessoas que não tinham, né, nada. Sobre a oração, Gandhi escreveu belamente. Ele fala o seguinte, que a oração, ela, né, nos recorda de que somos desamparados sem o auxílio de Deus. Nenhum esforço é completo sem a oração, sem o reconhecimento definitivo de que o melhor esforço humano é improdutivo sem o apoio e a bênção de Deus. A oração é um chamado à humildade, um chamado à autopurificação, à busca interior. E por isso que a gente deve sempre, né, colocar a oração nos nossos dias, antes de cada refeição, parar um pouquinho, fazer uma programação, começar o dia com oração, porque ela nos recorda, segundo Gandhi, de que estamos desamparados, né, sem o auxílio de Deus. Então, ela é um chamado à humildade, à autopurificação, a essa busca interior. Então, nesse dia que eles se encontraram, após o almoço, ele conversou com uma renomada discípula, filha de um almirante inglês, a senhorita Madeleine Slade. Iluminou-se de entusiasmo quando falou sobre suas atividades diárias em Índia. Então, uma filha de um almirante inglês na época, né? Tinha tudo então para ser muito bem de vida, né? Tá lá na sua vida confortável. Olha como era a rotina dela. 5 horas da manhã, servir os habitantes da aldeia, ensinar regras elementares de higiene, limpeza das latrinas e choças de palha e barro. Então, eles iam lá às 5 horas da manhã, ou seja, já estavam acordados antes disso, né? Segundo Yogananda conta, Mahatma Gandhi acordava às 4 horas da manhã para fazer o quê? Para servir os habitantes, né, das aldeias, ensinar regras elementares de higiene. E eles mesmos iam lá limpar as latrinas. Ela, né, a senhorita Madeleine, era uma dessas pessoas que fazia a limpeza das latrinas e as choças de palha, né, e barro. Por quê? Ela disse, os camponeses são analfabetos, né, e só podem ser educados pelo exemplo. Então eles iam lá, faziam, colocavam a mão na massa para que os camponeses pudessem entender que se precisava fazer essa atividade. Então, continuando. Aí ele também conversou com Gandhi sobre regimes, né? Gandhi acabou por ter uma dieta vegetariana, por estar ali conduzindo seus discípulos, estudou muito sobre dieta, sobre o melhor regime necessário para
os seus discípulos vencerem o paladar e o instinto de procriação, porque eles tinham, né, o voto de celibato. Então, depois de vencer a gula, segundo ele fala, o Satyagrahi, que é o nome, né, da pessoa que segue a filosofia de Gandhi, precisa seguir uma dieta vegetariana racional, com vitaminas, minerais e calorias, usando a sabedoria interna e externa, né, em relação à comida. O fluido sexual do Satyagrahi converte-se facilmente em energia vital para o corpo inteiro. Aí eles falaram sobre abacate, né? Lá, Yogananda falou que na Califórnia ele tinha, né, uma plantação de abacates, que era uma excelente fonte de proteína, e Gandhi ficou pensando feliz na possibilidade de plantar abacate lá também. E Yogananda prometeu mandar algumas mudas. E eles também falaram sobre ovos não fecundados, porque o Gandhi ele levava tão a sério essa questão do vegetarianismo que não permitia comer nem ovos. Mas até teve uma passagem que ele teve que acudir uma pessoa da família dele que estava, né, passando muito mal com essa questão da dieta, e o médico falou sobre ovos. E aí o Gandhi, né, falou que não, pela sua filosofia, não poderia se comer nem ovos, e aí o médico então orientou. Então, ovos não fecundados, Gandhi, né? Porque a maioria dos ovos que nós compramos são ovos não fecundados. A galinha não teve nenhum relacionamento com o galo, ela simplesmente ovulou e gerou os ovos. Então, são ovos, a maioria, não fecundados, então não tinha ali vida, possibilidade de nascer um pintinho, né? Mahatma também estudou com reverência todas as religiões do mundo, e as suas 3 principais fontes são as escrituras jainas, como a gente já falou, o Novo Testamento da Bíblia, né, que é a partir de Cristo, e a obra sociológica de Tolstói. E ele afirmou, né, o seu credo da seguinte maneira: creio que a Bíblia, o Alcorão e o Zendiavesta, que é uma escritura de Zoroastro, que data aí 1000 anos antes de Cristo, vêm da mesma inspiração divina dos Vedas. Creio na instituição dos gurus, né, como a gente estuda na primeira live, né, como é importante para os indianos essa relação guru e discípulo. Guru é aquele que dissipa as trevas, né, que faz com que, né, o seu discípulo possa brilhar somente a luz de Deus. Então ele creia, né, como todo indiano, nessa instituição dos gurus, mas nesta era, ele vai dizer, milhões de criaturas como nós precisam caminhar sem o guru, né? Não temos um guru. Por quê? Porque é raro encontrar uma combinação de pureza perfeita e conhecimento perfeito. Então a pessoa, para ser um guru, ela precisa ter essa combinação. Pureza perfeita, uma vida moral ilibada, enfim, né, em todos os seus pensamentos, palavras e atos, e conhecimento perfeito também. Então ninguém, entretanto, se desespere de jamais vir a conhecer a verdade de sua religião, porque os fundamentos do hinduísmo, como de todas as grandes religiões, são imutáveis e facilmente compreensíveis. Então, apesar de nós não termos aí a possibilidade de termos um guru, uma pessoa física, nós podemos encontrar a verdade nessas escrituras que estão aí vencendo o tempo. Aí ele vai continuar dizendo que creio como todo hindu em Deus e em sua unidade no renascimento e na salvação. Que é isso que a gente está vivendo aqui agora nessa semana, né? Semana Santa. Meus sentimentos pelo hinduísmo são tão indescritíveis como os que tenho pela minha própria esposa. Ele vai fazer uma analogia com o sentimento dele pelo hinduísmo com o sentimento que ele tem pela esposa. Ela me comove como nenhuma outra mulher do mundo. Não que seja isenta de defeitos. Ousaria dizer que ela possui muito mais defeitos do que eu vejo. Mas entre nós existe o sentimento de um vínculo indissolúvel. Então, ou seja, independente dos defeitos, existe esse sentimento de um vínculo indissolúvel, assim como ele tem pelo hinduísmo. Sinto mesmo pelo hinduísmo com todas as suas faltas e limitações. Nada me encanta mais do que a música do Gita ou Ramayana de Tulsidas, que são escrituras do hindus, né? Continuando, ele vai dizer que o hinduísmo ensina cada homem a adorar Deus segundo a sua própria fé ou dharma, e vivendo assim em paz com todas as religiões. Sobre o Dharma, a palavra sânscrita
né, é bastante abrangente, equivalente à lei. Então, quando a gente ouve falar em Dharma, está querendo dizer lei, conformidade com a lei ou justiça natural, dever inerente às circunstâncias em que o homem se encontra em determinado momento. As escrituras definem Dharma como as leis universais naturais, cuja observância permite ao homem salvar-se da degradação e do sofrimento. Olha quanto ensinamento a gente tem só nessa explicação sobre Dharma para nossas vidas. Então vamos lá. Então, essa palavra sânscrita, né, é abrangente, equivale a lei. Então, é um dever inerente às circunstâncias. Então, aonde nós estamos, na qualidade das nossas vidas hoje, né, por exemplo, eu, mãe, esposa, né, nora, enfim, trabalho que eu tenho para fazer, cada um de nós se coloque na sua situação atual, na família que está, no corpo que está, né? Então, nós temos um dever inerente com essas circunstâncias, né? Esse é o nosso Dharma. As escrituras definem Dharma como leis naturais e cuja essa observância, então, a partir do momento que a gente cumpre essas leis, né, estamos aí agindo de acordo com esse Dharma, não fugindo do Dharma, nós estamos então nos salvando da degradação e do sofrimento. Continuando, a respeito de Cristo ele vai dizer: com a lição da sua própria vida, Jesus deu à humanidade o propósito magnífico, objetivo único, os quais todos nós deveríamos aspirar. Creio que ele pertence não apenas ao cristianismo, mas ao mundo inteiro e a todas as nações e raças. Então, como a gente está vivendo mais uma vez, né, essa semana da Semana Santa, Jesus sempre está lembrando, né, dessa lição de vida de Jesus. E esses dias ouvindo um audiobook de Yogananda, ele falando sobre a compaixão. E que essa é uma virtude que mais nos liga a essa consciência crística, a partir do momento que a gente consegue exercer a compaixão. Então, quanto mais próximo nós estivermos de exercer essa compaixão, mais próximo nós estamos também da nossa consciência crística. E esse é o propósito que nós todos deveríamos aspirar, segundo Gandhi coloca pra gente aqui. Aí ele vai dizer que sozinho, né, Yogananda vai descrevê-lo, sozinho, entre grandes líderes, Gandhi ofereceu uma alternativa prática e não violenta ao poder bélico. Em sua doutrina ele escreve: sempre que defrontemos com um oponente, conquistemos pelo amor. Continuando, ele vai dizer: para atingir o estado mental de não violência, é necessário um treinamento demorado e rigoroso. É uma vida de disciplina como a vida de um soldado. Alcança-se o estado perfeito apenas quando a mente, o corpo e a palavra, né, estão adequadamente coordenados. Todos os problemas se resolveriam sozinhos se decidíssemos decidíssemos fazer da lei da verdade e não da violência a lei da vida. Continuando, ele vai dizer: a sombria marcha dos acontecimentos políticos no mundo, né, lembrando, ele está lá, já viveu 2 guerras, né, está vivendo ali o final, né, acabou de viver a Primeira Guerra Mundial e, né, nem sabiam que já estava ali marcada, né, e mais para frente aconteceria também a Segunda Guerra Mundial. Então ele está falando aqui ainda lembrando a Primeira Guerra Mundial. A sombria marcha dos acontecimentos políticos do mundo aponta para a verdade inexorável de que, sem visão espiritual, os povos perecem. A ciência, se a religião não o fez, despertou na humanidade uma inquietante sensação de insegurança e também da insubstanciabilidade de todas as coisas materiais. Para onde pode o homem ir agora? Com certeza, senão para sua fonte origem, né? O espírito que nele habita. Então é mais uma vez interessante, né, diante desse parágrafo que Paramahansa Yogananda coloca, que 85 anos, né, 1935, 85 anos se passaram, né, e não ainda caminhamos nessa direção, todos nós juntos, da nossa fonte origem. Na verdade, o que a gente vê é um grande movimento, né, bastante
fazendo uma força contrária, para que a gente encontre a nossa força, fonte origem, né? É uma grande luta para que esse Dharma, essa lei, retorne para o seu lugar de centro, de propósito nas nossas vidas. Uma grande luta contra essa parafernália, né, midiática, ideológica, sendo estruturada para nos levar o homem ao nosso mais baixo grau de consciência. Que tudo que a gente vê mais, né, pode ver, os perfis que mais bombam, né, são os perfis que as pessoas mostram o corpo, né, enfim, que estão sempre ali instigando o homem, né, a sua função mais animalesca, mais básica, mais instintiva. E quanto mais a gente vê isso, quanto mais a gente vê violência, mais a gente vai ficar com essas imagens gravadas no nosso subconsciente. Aí imagina, né, se eu vou fazer uma oração, paro lá para meditar, mas as imagens que estão, né, rodando, que eu deixei gravar no meu subconsciente, são essas. Então, enquanto eu estou ali fazendo a minha meditação, essas imagens elas estão sempre retornando. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fica aí alimentando o nosso subconsciente. Então a religião continua, contudo, fazendo seu papel, né? Hoje eu fui à missa, estava lá, lotado, né? Demorou um pouquinho mais também. E o povo na rua também mostra que está desperto, cada vez mais, não tem como enganar o povo por tanto tempo, né? Mas está aí o povo defendendo a justiça e a liberdade, que são, né, virtudes sem as quais nós não conseguimos, né, exercer a nossa religiosidade também, como acontece em muitos países. Então, continuando, ele diz: somente o calor da fraternidade, né, pode derreter a atual e colossal bola de neve de karma sanguinário, né, que eles passaram naquele período. Não foi para semelhante ignomia que Deus amorosamente permitiu ao homem descobrir a liberação das energias atômicas. A guerra e o crime não compensam. A voz não violenta de Gandhi faz um apelo à consciência superior do homem, que as nações não mais se aliem à morte, mas à vida, não à destruição, mas à construção, não ao ódio, mas ao amor e aos seus milagres criadores. Então deve-se perdoar a essa passagem aqui, ele vai falar sobre o perdão lindamente, né? Deve-se perdoar qualquer que seja a ofensa, diz o Mahabharata. Foi dito que a continuidade da nossa espécie se deve à capacidade que o homem tem de perdoar. Perdão é santidade. Graças ao perdão, o universo se mantém coeso. O perdão é o poder do poderoso. O perdão é sacrifício. O perdão é quietude da mente. O perdão e a gentileza são as qualidades de quem tem autodomínio. Eles representam a virtude eterna. A não violência é o fruto natural da lei do perdão e do amor. Então, essa passagem, depois eu vou até criar um post sobre esse pequeno trecho aqui, porque eu achei bastante profundo, bastante realmente emocionante, né? Então, o perdão é sacrifício, o perdão é quietude da mente, o perdão e a gentileza são as qualidades de quem tem autodomínio. Então, eu só posso exercer o perdão e a gentileza, independente da situação, se eu tenho autodomínio. Senão, a gente vai, né, incorrer no que a gente falou no início, aquele overreacting, dependente, né, de uma circunstância menor que acontecer na nossa vida. A gente vai reagir de forma acalorada, né, sem necessidade. Então, esse perdão e essa gentileza são as qualidades de quem tem autodomínio. Então, denomino-me nacionalista, Gandhi vai dizer, mas o meu nacionalismo é amplo como o universo. Inclui em sua vastidão todas as nações da Terra. Meu nacionalismo inclui o bem-estar do mundo inteiro. Não desejo que a minha Índia se erga sob as cinzas de outra nação. Não quero que a Índia explore um único ser humano. Quero que a Índia seja forte para que, com a sua força, possa contagiar outras nações. Isso não ocorre hoje a nenhuma nação da Europa. Elas não transmitem forças às outras. Aí ele vai citar o presidente Wilson, né, mencionou seus belos 14 pontos, né, o presidente na época dos Estados Unidos, mas disse que, afinal, se o nosso esforço para, né, atingir a paz vier a fracassar, Wilson disse, temos nossas armas como apoio.
Então, e aí Gandhi vai dizer, quero inverter essa posição e dizer, nosso armamento já fracassou, vamos procurar algo novo, experimentemos a força do amor e de Deus, que é a verdade. Quando tivermos isso, nada mais precisaremos. Isso é um fato, né? Então, em 30 de janeiro de 1948, né, aí Gandhi realmente veio a falecer. 5 meses antes, a Índia realmente tinha alcançado pacificamente a sua independência nacional, e ele foi o líder, né, que mais trabalhou, que esteve à frente, porque ele foi um elo que o que dificultava muito a Índia encontrar esse caminho para a independência eram os diversos tipos de religião que existiam lá e fazia com que não houvesse união, principalmente entre hinduístas e muçulmanos. E o Gandhi ele conseguiu trazer esse elo, trazer essa união, fazer com que todos caminhassem juntos para esse propósito, né? Então, 5 meses antes, a Índia tinha alcançado pacificamente essa independência nacional. Ele contava com 78 anos, né, foi assassinado por um muçulmano, né, que não concordava com a forma como ele estava tratando essa união dos hinduístas e dos muçulmanos. Então ele sabia, né, naquele momento, naquele dia, que isso iria acontecer, porque ele pediu para a secretária dele, né, traga-me todos os papéis importantes, amanhã talvez seja tarde. E moribundo ainda, depois de receber os tiros, ele ergueu a mão no gesto tradicional de saudação hindu, silenciosamente concedendo o seu perdão naquele momento à pessoa que havia, né, atirado nele. E assim a gente vai encerrando a live de hoje, para que a gente possa refletir sobre a não violência nos nossos pensamentos, palavras e atos, né? É uma missão grandiosa, né? Manifestar amor, Deus é amor, e para isso a gente precisa então manter os nossos pensamentos na mais tranquila serenidade. Por ser tão difícil, se trata da nossa missão, né? É o nosso propósito de quem nós queremos ser. E vamos então praticar isso durante a semana, todos nós. E na próxima live será então a última, o encerramento dessa série de lives sobre a autobiografia de um yogi. Agradeço a atenção de todos, muito obrigada, até o próximo vídeo.